Quando a gente pensa em Sherlock Holmes, normalmente imagina um cara que, assim, já completamente formado, um gênio da dedução emocionalmente distante e dono de uma lógica quase cirúrgica para desmontar mistérios. Mas rola uma pergunta curiosa aí que poucas adaptações exploraram de verdade. Como é que nasce uma mente dessas? Segura aí que eu já te conto. Fala, galera do bem, e é isso, responde pra mim, como é que nasce um cara como esse? Essa é exatamente a pergunta que move a nova série Young Sherlock, ou Jovem Sherlock, produção do Prime Video, que resolveu voltar no tempo um pouquinho e acompanhar aqueles anos de formação daquele que viria a se tornar o detetive mais famoso da literatura. E, surpreendentemente, essa escolha abre espaço para uma abordagem bem interessante desse personagem. A primeira coisa que a série faz, no caso, é desmontar aquela imagem clássica do detetive. Aqui não existe ainda aquele Sherlock frio, quase inatingível e tal, que o público conheceu de tantas versões que rolaram por aí. Desde o Benedict Cumberbatch, na série Sherlock, até o Sherlock mais físico, mais irreverente, ali, vivido pelo Robert Downey Jr., nos filmes dirigidos também pelo Guy Ritchie, que é quem dirige agora essa série. Em Jovem Sherlock, o que a gente vê é uma outra coisa. Um moleque inquieto, curioso, brilhante, mas ainda tentando entender o próprio talento. E isso muda completamente a forma como a gente acompanha a história. Porque em vez de assistir a um gênio resolvendo enigmas assim quase impossíveis, o que a gente está assistindo, na verdade, é o nascimento desse método. E quem assume esse desafio é o ator Hugh Fiennes-Stephen. Bom, esse sobrenome aí já entrega que rola aí uma herança artística bem pesada, porque o Hugh, na verdade, ele é sobrinho de dois gigantes do cinema britânico, que é o Ralph Fiennes e o Joseph Fiennes. Aliás, talvez muita gente não lembra, mas ele apareceu ainda bem pequenininho como o jovem Tom Riddle, lá no Harry Potter e o Príncipe Mestiço. Mas foi só alguns anos depois que ele realmente ganhou fama internacional, quando ele protagonizou a franquia After, que foi um fenômeno gigantesco aí entre o público adolescente. Só que em Jovem Sherlock ele tenta se afastar desse arquétipo romântico. O Sherlock dele é introspectivo, observador e em vários momentos ele é quase desconfortável com o próprio intelecto dele. Rola uma coisa interessante ali quando a gente observa a mente funcionando antes dela se transformar naquela máquina perfeita de dedução. Nem sempre a interpretação encontra aquele tom ideal, porque no fim das contas a gente está falando de um personagem carregado de tradição. No geral, o Hugh consegue capturar exatamente aquilo que a série procura, que é a sensação de que a gente está vendo um cérebro extraordinário começando a se organizar. Um outro elemento importantíssimo da série, obviamente, é a presença criativa do diretor, do Guy Ritchie. Ele já tinha deixado a digital dele no universo de Sherlock Holmes com os filmes Sherlock Holmes e Sherlock Holmes: A Game of Shadows, o Jogo das Sombras, que foram estrelados pelo Robert Downey Jr. E ali ele fez uma coisa que parecia improvável na época. Ele transformou o Sherlock Holmes num personagem quase que de ação, cheio de combates físicos, uma montagem super acelerada, um humor ácido, que é característico, e uma energia narrativa muito particular. Em Jovem Sherlock, esse DNA está presente novamente. A série não tenta só ser um drama investigativo clássico, ela também aposta em aventura, movimento, em ritmo, um lance que ajuda completamente a aproximar o personagem de um público mais jovem. Sinceramente, galera, isso funciona pra caramba, é melhor do que a gente poderia imaginar e melhor do que poderia parecer no papel. Daí a gente chega num dos maiores prazeres da série, que é a presença do Colin Firth. Galera, eu vou contar, existem atores que simplesmente elevam qualquer produção onde eles aparecem. E o Colin Firth definitivamente faz parte desse grupo. Vencedor do Oscar pelo Discurso do Rei, ele construiu uma carreira marcada por interpretações tão elegantes e tão profundamente humanas que fica impossível da gente passar por filmes como Orgulho e Preconceito, A Single Man, sem prestar atenção nesse cara. E o curioso é que ele não precisa fazer grandes gestos, dramáticos assim para dominar uma cena. Na maioria das vezes, basta um olhar. Basta uma pausa, uma mudança mínima na entonação da voz, a respiração e tal, e o cara fica gigante na tela. Em Jovem Sherlock, a presença dele funciona exatamente como um contrapeso de maturidade dramática dentro dessa narrativa. E pra galera que gosta de atuação, cara, assistir o Colin Firth em ação continua sendo uma verdadeira aula de elegância. Galera, vamos falar agora um pouco mais sério. Talvez o maior problema de qualquer nova adaptação do Sherlock Holmes seja o seguinte: esse personagem ele já foi reinventado uma carrada de vezes, desde a versão clássica, que foi inspirada nos livros do Arthur Conan Doyle, até essas abordagens mais modernas, mais estilizadas, como a série da BBC.
Daí pinta a pergunta inevitável: o que ainda falta ser contado? O jovem Sherlock ele tenta responder essa pergunta de uma forma bem simples, mas super inteligente. Em vez de competir com as versões adultas do personagem, essa série decide olhar para o passado, para aquele momento onde o Sherlock Holmes ainda não era o Sherlock Holmes. E talvez seja exatamente aí que mora o que é mais interessante nessa série, porque assistir ao nascimento de uma mente tão extraordinária pode ser tão fascinante quanto acompanhar as maiores conquistas deles. No fim das contas, o jovem Sherlock não pretende substituir nenhuma versão clássica do personagem, ela funciona mais como uma peça complementar dentro desse enorme mosaico que é o mito do Sherlock Holmes. Uma história sobre curiosidade, sobre inteligência e, claro, sobre o momento em que alguém começa a perceber que enxerga o mundo de uma forma diferente de todo mundo ao redor. Isso, galera, é ouro puro. Porque antes de se tornar uma lenda da dedução, Sherlock Holmes foi só um moleque tentando entender o mundo. E às vezes é justamente aí que as melhores histórias começam. Momento de fazer aquela pesquisazinha marota. Você já assistiu Sherlock Holmes? Você acha que ainda rola espaço aí para novas versões? Conta aqui nos comentários, eu vou adorar saber. E se você gosta de cinema, de série, de boas histórias sobre os bastidores do audiovisual, já se inscreve no canal, soca o dedo aqui no sininho, porque tem sempre um conteúdo novo chegando por aqui. E a gente se vê no próximo set.